Olha nós aqui, programa Na Peia, marcando presença nessa série de entrevistas e recebendo hoje com muita satisfação a porta-voz da Secretaria do Estado da Saúde, Cristina Rochadel. É um prazer, uma satisfação poder estar aqui conversando com você e falando de um assunto tão importante que é a saúde do Estado de Sergipe. A satisfação, Cristina, é nossa. E aí agora eu lhe pergunto, o governo do emprego, o governo do turismo, das ações sociais, o governo dos concursos, dos eventos, é também o governo da saúde? Isso eu tenho a maior certeza. Se tem uma frase que eu posso começar, é o governo da saúde. Eu tenho 20 anos que trabalho com gestão pública e se é uma situação que, independente de estar na saúde ou não, a gente acompanha, é saúde. E você poder falar de um governo que veio, eu chamo ele de governador ousado. Sim. Eu digo que ele e o Dr. Cláudio são dois gestores ousados, porque eles não sabem fazer mais ou menos. Eles chegam a fazer realmente grandes ações. Que ações seriam essas, né? Vamos começar pelo USE. Eu digo pelo USE porque a vitrine, né, é o maior hospital do estado de Sergipe, um hospital que tem mais de 6 mil profissionais ali dentro, tem uma população de trabalhadores maior do que muitos municípios sergipanos. E aí você vem de uma gestão ainda que vai completar 3 anos, nós não temos 3 anos da gestão. Nesse último ano, principalmente, né, nós acompanhamos algumas reclamações relacionadas às tomografias do USE, tomografias que há mais de 10 anos, há mais de 15 anos funcionando, ou seja, já tinham cumprido o seu papel. E o governador chegou e disse, não, agora nós não vamos mais consertar, nós vamos adquirir 3 novas de alta tecnologia, onde não deixa a desejar para nenhum hospital particular, não só de Sergipe, mas do país inteiro. E assim foi feito. Hoje nós temos 3 novas ressonâncias, né, de alta tecnologia, inclusive uma exclusiva para o setor de oncologia, para você ver o comprometimento da gestão com a saúde como um todo. Nós não temos ressonância magnética na rede estadual, da mesma forma da tomografia, então vamos fazer a aquisição. Só aí são 40 milhões de reais em 6 equipamentos. E com detalhe, dessas ressonâncias, 2 ficarão em Aracaju, uma ficará no USE, que agora no início de dezembro já estará sendo instalado, nós teremos a nossa ressonância. A outra ficará no CAD, que é o nosso centro de imagens, e pela primeira vez também estaremos enviando uma para o interior do estado, que será Itabaiana, um hospital regional que já está também em reforma, não só para receber, mas para ampliar. Eu digo que o governo do estado ele não está preocupado só com a saúde em Aracaju, ele está descentralizando. Quando eu falo descentralizando, eu posso dizer a você que todos os nossos hospitais da rede, seja de Estância, seja de Propriá, seja de Itabaiana, todos estão... Né? Glória, inclusive, agora no final de dezembro estaremos entregando 10 leitos de UTI no Hospital de Glória. Então, esses hospitais estão passando por reformas, aquisição de novos equipamentos, a exemplo da ressonância, a exemplo de tomografia, ampliação de atendimento. Então, você não está só preocupado em colocar, né, para funcionar, você quer que funcione da melhor forma possível. E isso a gente tem vivido, eu tenho vivido isso no dia a dia. Eu digo que tanto o Fábio quanto o Dr. Cláudio não são gestores de gabinete. Eles vão no local, eles vão em loco, eles identificam o problema e buscam a solução para isso. Então, quando eu te digo que a gente está fazendo toda essa ampliação, o USE não, ele sempre vai ser um hospital procurado, porque a capacidade de atendimento dele é muito grande. Agora mesmo a gente está no pronto-socorro aumentando 60 leitos, então são mais 60 leitos. Nós trocamos todas as macas, né? Era um problema que tanto o Fábio quanto o Dr. Cláudio sempre reclamavam do tamanho, da qualidade da maca. Hoje todas as macas são macas confortáveis. A cadeira do acompanhante são poltronas confortáveis. Retiramos aquelas cadeiras que existiam. Ah, então o USE está perfeito. Não, ainda não. Eu digo que não. E eu costumo dizer que a saúde é a pasta mais complexa de qualquer gestão, porque nós estamos falando de vidas, né? Quando nós temos um parente, um amigo urgência, doente, né? A gente sabe da importância daquilo. Então, assim, o governador sabe da complexidade, o Dr. Cláudio entende da complexidade. Entende. Qual é a diferença? O que está fazendo para que essa complexidade fique mais viável de ser contornada? E aí eu te trago todos os investimentos, né? Eu te trago que só agora, nesse ano, mais de 3 bilhões de reais investidos na saúde. Um estado que, de acordo com a lei, até 12% você deve comprometer com a saúde.
Em Sergipe já estamos mais de 18% comprometido, investido com a saúde. Então, quando você fala, não dá para falar em saúde sem investimento, não dá para falar em saúde sem um parque tecnológico moderno. E aí eu te trago todos esses equipamentos. As tomografias não é um projeto que vai acontecer, é um projeto que já está instalado. A ressonância, se você for nos 3 pontos onde eu te falei, todos eles estão quase prontos para receber a ressonância. Que bom. Então, são investimentos. E ali no USE, eu digo que, eu falo muito no USE, pela complexidade dele de atendimento. Nós atendemos, eu ousaria dizer, o Brasil inteiro. Se você fizer um levantamento ali dentro, você encontra pacientes de todos os campos. Para ver a referência que é esse você hospital, entendendo? Então, né? assim, as pessoas sabem. E assim, eles entendem tanto que muitas vezes as pessoas querem uma vaga, seja para transferência, eles querem no USE. Apesar de não ser assim que funciona, né? Sim, a vaga de UTI é onde tem a vaga e que está com o perfil do paciente. Mas, assim, as pessoas, elas querem. Então, eu costumo dizer que a gente precisa... Nós criamos lá na Secretaria agora um quadro, o USE que salva. Porque, infelizmente, o negativo dá mais ibope e aí as pessoas esquecem. Teve problema com o paciente, mas quantos foram salvos ali dentro? Né? E essa frase eu não preciso pedir para o nosso entrevistado falar. A gente começa a conversar do tratamento e ele solta. O USE salvou a minha vida. Então é o USE que salva. Agora mesmo, recentemente, há 4 meses, foi criado, como são depoimentos naturais, né? Naturais, eles fluem, porque é a vida deles, ou seja, de um filho. O USE salvou a vida do meu filho, o USE salvou a vida da minha mãe. E a gente tem colocado isso na rede social, até para valorizar os profissionais que estão ali dentro. São profissionais abnegados, comprometidos, e talvez até esse comprometimento do governador seja por isso, porque ele sabe que ele tem equipes comprometidas com a saúde. Ali no USE mesmo, há 4, 5 meses, nós inauguramos o Centro de Hemodinâmica. De acordo com os cardiologistas, é o coração de um hospital. É onde salva a vida da melhor forma possível. Você chega com um problema cardíaco e você precisava que esse paciente fosse... Porque quando a gente não disponibiliza o serviço, a gente contratualiza. Então, ele era contratualizado em um outro hospital e a gente tinha que aguardar essa disponibilidade. Hoje, o Centro de Hemodinâmica é dentro do USE. Para você ter uma ideia, em 100 dias foram realizados 1.000 procedimentos. Desses 1.000 procedimentos, 3 procedimentos inéditos na rede pública do estado de Sergipe. Pessoas que foram salvas em 40 segundos, porque detectou o problema. Inclusive, tivemos aquela grande corrida que teve aqui de 45 quilômetros, onde um atleta precisou e foi salvo nesse centro de hemodinâmica. Então, eu ainda me emociono porque são vidas. Nós não estamos falando de uma caixinha onde você guarda, eu vou guardar esses computadores para a gente reutilizar depois. Eu estou falando de pessoas que têm CPF, que têm pai, que têm mãe, que têm filho. Então, a saúde, ela precisa de uma certa sensibilidade. E eu digo que essa sensibilidade e ousadia a gente consegue ver no nosso governador Fábio e no nosso secretário Cláudio Mitidieri. Então, esses investimentos, agora mesmo, né, até o final do ano, a gente espera que já... As obras que ainda continuam, o centro cirúrgico foi todo reformado. Eu digo que hoje, andar no USE, eu que já acompanhei outras situações, existe um grande diferencial. E a gente precisa divulgar, a gente precisa falar, a gente precisa que a população entenda e verificar realmente de fato. Eu não estou lhe dizendo aqui que então está tudo resolvido 100%. Não, a saúde vai ter sempre essa complexidade. Com certeza. Mas quando você começa a trabalhar para descentralizar esse serviço, quando você começa a entender que o Hospital de Itabaiana, se tiver equipado, se tiver profissionais, eu vou desafogar o USE e eu vou fazer com que aquele paciente não precise se deslocar para cá, eu estou descentralizando uma saúde de forma responsável. Quando eu equipo e preparo o hospital de glória para receber o paciente, esse paciente só vai ser transferido num caso muito específico, onde precisa de um especialista que só o USE disponibilize ou qualquer outro hospital da rede. Então, esse cuidado, né? Essa redoma de cuidado, de preocupação com o paciente. Eu costumo dizer, inclusive, lá na secretaria, que o que a gente desenvolve lá na SES, todo mundo tem um dedinho lá na ponta. Aquele paciente que salvou a vida, aquele paciente que conseguiu ser atendido, passou pela mão de todo mundo para que aquele serviço acontecesse. Então, essa sensibilidade do resultado do nosso trabalho, ele precisa ser falado, ele precisa ser mostrado. Às vezes eu digo que, Fábio, quando a gente chega em algum local, visitando algum hospital do interior, a gente vai muito para os eventos, e aí, isso aqui por que não está assim, isso aqui por que não ser feito? Na mesma hora é chamado uma equipe e outra, então segunda-feira a gente começa.
Entende? Então, e o resultado é esse. É o serviço prestado de qualidade para o cidadão. Você tocou em um ponto muito importante. Quando nós estamos nos eventos, além desses investimentos que você citou e que chega a todos os municípios sergipanos, inclusive de forma direta e imediata, através do Sergipe Aqui, que é um programa importantíssimo, Opera Mulher, Nossa, enfim. Nós temos muitos programas. Quando a gente fala do Sergipe Aqui, é você não esperar que o paciente venha, é você ir até o paciente. Isso. Porque o nosso Sergipe Aqui, eu estou falando da nossa pasta da saúde, mas nós levamos o governo do estado para aquele município. Para você ter uma ideia, com a carreta da mulher, agora em outubro, devido ao Outubro Rosa, Sim. foi instalado um aparelho de mamografia dentro da carreta da mulher, um equipamento de ponta, um equipamento com uma qualidade assim magnífica. E aí eu digo que é o serviço até mais procurado, são as duas carretas, a carreta do homem e a carreta da mulher. Sim, sim. Porque você sabe o que é você chegar com uma carreta no município, para aquele cidadão que não tem interesse em sair do município dele para nada, mas ele precisa do exame. E aí você vem com duas carretas e disponibiliza a saúde. E agora a gente está no Novembro Azul, né? Novembro Azul, e aí a gente tem o aumento a disponibilidade maior de consultas para o homem, que a gente sabe que o homem não gosta muito de consulta. É verdade. Então a carreta já chega com esse outro objetivo de prevenção. É uma carreta de prevenção e de detecção. Quando você detecta o problema de saúde com certa antecedência, de forma precoce, você consegue fazer com que aquele tratamento tenha um resultado de 95% de chance de cura. Então, é o governo indo através do Sergipe Aqui, sem falar nos outros inúmeros serviços que é levado. A gente está citando a saúde. E o outro que a gente tem levado, que inclusive foi tema de uma palestra em São Paulo, é o saúde bucal. Porque a gente acha que a saúde bucal é só cuidar do dentinho branco. Não, a boca também tem câncer de boca, que quando detectado a tempo, tem uma chance muito alta de cura. E para você ter uma ideia, eu conversando com o Dr. Roberto Gugel, que é o superintendente do USE, ele levou inclusive esse assunto para uma palestra em São Paulo, e eles diz que nunca tinham visto um programa como esse. Então a gente, além de tudo, a gente é referência lá fora. Nós somos referência no cannabis, o menor estado do país, o primeiro a disponibilizar pelo SUS o medicamento via cannabis, já para 2 protocolos, 2 tipos de tratamento. Então, você tem que entender que nós somos um estado pequenininho e a gente está servindo de referência lá fora. Então, são iniciativas que a gente precisa falar e voltar a dizer. Isso não brota do chão, isso não nasce do nada. Isso nasce de pessoas comprometidas, pessoas que estão no poder e comprometidas com a saúde. Então, a gente que está lá dentro, a gente que vê essa evolução, a gente que vê essa mudança, de chegar no hospital e está faltando isso e agora você chega, não, aqui era isso, hoje é isso, né? Então, assim, isso é muito bom. É bom para a população, é bom para nós sergipanos e a gente bate na tecla. Então, está tudo 100%, tem muito a ser feito, mas a gente não pode deixar de falar no que já foi feito, no que vem sendo feito no dia a dia. Então, assim, quando você fala, você tem o Sergipe Aqui, mas você tem programas mais ousados ainda, como o Opera Sergipe. O Opera Sergipe tem 2 anos e não tem 3 anos ainda, porque o governador entrou em janeiro e em junho ele já lançou o Opera Sergipe e o Enxerga Sergipe. Esse é um item muito importante, o item das cirurgias que estavam aí, uma fila imensa, enfim. Imensa, e com detalhe, procedimentos que não eram nem de responsabilidade do governo do estado, era do município. Sim. E aí, diante de ações e tudo, não, se a gente já está disponibilizando, vamos fazer o nosso programa. E aí vem o Opera Sergipe, onde em 2 anos e meio ele já realizou mais de 33 mil cirurgias. Repete, por gentileza. 33, mais de 33 número considerável, porque né? A gente atualiza toda sexta-feira. Então, como a gente já está na 4ª, é considerável. Só 33 mil pessoas. E nós estamos falando de procedimentos, não, cirurgias de alta complexidade. A exemplo de porque o governador achou pouco, 15 procedimentos, que eram 15 procedimentos do Opera Sergipe. Em março desse ano, dia 8 de março, ampliou. Ele resolveu lançar mais 19. E 19 procedimentos de alta complexidade. A exemplo de cirurgia bariátrica, a exemplo de redução de mama, a exemplo de endometriose. Quantas vezes nós ouvimos a divulgação de que as cirurgias de endometriose não conseguiam ser realizadas, o Ministério Público chamou o Estado para ver de que forma podia ajudar, nós estávamos cofinanciando, a gente pagava o material e o município realizava. Com o Opera, a gente já está fazendo, vamos trazer para o Opera.
E aí você tem mais de 100 mulheres operadas, você tem mais de 400 bariátricas. Eu estou falando de março para cá, não estou falando de 3 anos. Mais de 400 bariátricas. Nós hoje somos, inclusive isso nós ouvimos de Dr. Rui, que faz cirurgias bariátricas, ele dizendo que hoje Sergipe é o estado que mais realiza cirurgias bariátricas pelo SUS. Que é um número março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 7 meses, mais de 400 pessoas realizaram o procedimento de bariátrica, ou seja, é a saúde da melhor forma possível. E às vezes ainda reclamam porque estão aguardando há um tempo. Para você ter uma ideia de como esse programa é gigantesco, você acredita que ultrapassou todas as nossas expectativas? Foram mais de 1.600 pessoas cadastradas para realizar a cirurgia bariátrica. Então, assim, a gente esperava 500 pessoas. E aí, de imediato, sim, as pessoas são cadastradas e agora nós precisamos resolver. Dr. Cláudio e Fábio Metidieri contratualizaram todos os nossos hospitais particulares hoje. As cirurgias são realizadas nos nossos hospitais. Rede Primavera, Renascença, o Hospital Cirurgia, todos os hospitais hoje realizam esses procedimentos. Então, assim, você não está só oferecendo uma cirurgia, você está oferecendo um serviço de qualidade com os melhores profissionais. Então, não dá para você falar. E sem falar nas outras cirurgias, a ligadura, retirada de hérnia, são várias as cirurgias. O mesmo sucesso a gente está no Enxerga Sergipe, que ao mesmo tempo, né, 2 anos e meio de programa, mais de 10 mil pessoas já realizaram procedimentos oftalmológicos. Então, assim, quando você soma, hoje você tem o quê? Mais de 40 mil pessoas em 2 anos e meio que passaram por algum procedimento cirúrgico. Aí você me pergunta, mas são só esses procedimentos que o Estado realizou? Não, nós estamos falando de 2 programas. Mas nós temos as cirurgias que acontecem normalmente. As cirurgias que quem está operando, que tem dentro do uso ou quem está nos hospitais já realiza outros procedimentos. E o bom de tudo isso, Cristina, é que quando você fala em Enxerga Sergipe, literalmente falando, as pessoas estão enxergando o resultado da saúde. E eu costumo dizer, inclusive, que só não enxerga quem não quer. Isso. Porque nós ainda temos aquelas pessoas que estão aí para criticar, que não querem enxergar o progresso, que não querem enxergar as melhorias, e aí é melhor fazer de conta que não está enxergando. Então, hoje estão buscando a política partidária ao invés de observar a realidade da política social, né? Eu agora mesmo a política pública. A política pública, ela não pode ser colocada em xeque de qualquer forma. Se você tem problema, venha conversar, venha até o gabinete, vamos lá no hospital, vamos ver o que está com agora. Você expor o paciente e usar isso politicamente falando é desrespeitoso. É desrespeitoso. A saúde pública, o setor público, ele precisa de agregados e não de pessoas que só estão ali para criticar. Mas infelizmente ainda tem. E eu costumo dizer, não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, enquanto a gestão está tomando pedrada, é porque está fazendo um bom serviço, está fazendo o que ninguém fez. Está mostrando como é que se faz saúde, isso incomoda, principalmente quando a gente fala em política. Nem todo mundo tem essa sensibilidade de entender que política, ela está em tudo, mas na saúde você tem que ter um respeito, você tem que ter, porque você está expondo vidas. É verdade. Para aquela pessoa que é humilde, ela acha que aquilo ali que aquela pessoa está fazendo é legal, está me colocando nas redes sociais para mostrar que eu não fui atendido. Não, ela está humilhando aquela pessoa, porque ela já está num estado de debilitado, de necessitando, e aí você expõe. Não, essa não é a melhor forma de ajudar. A melhor forma é, vamos lá ver o que está acontecendo, o que está precisando. Porque quando você trabalha com 6 mil pessoas, nós somos passíveis de falhas, então você tem que detectar. O que nós não podemos dizer é que as falhas, quando são detectadas, nada tem sido feito. Não. A gente abre processo administrativo, a gente chama a pessoa para conversar, para saber o que aconteceu. O problema todo mundo tem. Eu digo que a gente tem que deixar os problemas em casa para poder resolver do trabalho, mas às vezes as pessoas não sabem diferenciar. Então o que a gente precisa mostrar são os resultados, né? E isso a gente tem acompanhado no dia a dia. Eu tenho visto de perto, ninguém está me contando. Sim, sim. Né? São ações, e aí eu costumo dizer quando eu vou para as entrevistas, olha, dá um chute na canela, porque tem muita coisa para falar, né? Não dá para você falar de pouco quando você tem muito. Não é? Você hoje na saúde do estado de Sergipe, ela tem muito e ela tem o que mostrar. E isso é muito importante, esse comprometimento, quando a gente consegue falar do Opera, quando a gente consegue falar do Enxerga. Outro problema, quem não acompanhou em Sergipe as ambulâncias, um estado caótico, mais de não sei quantos anos sem renovar a frota, só consertando, vamos acabar com o problema. 100% da frota do SAMU renovada no estado de Sergipe. Alocamos uma parte das ambulâncias. E eu costumo dizer também que para o governo do estado ficar
no gabinete, seria confortável. Mas não, eu digo que ele vai com o Pires na mão para Brasília, ele busca, e se não for atrás, para não ganha. acompanhar a movimentação dele é muito for complicado. Atrás, não ganha, então vai para Brasília, não vem mais ambulância para Sergipe, por isso, vem. O Ministério da Saúde não está distribuindo, vamos buscar em Salvador, e vai em busca. Então você tem que estar buscando as alternativas, porque a gente sabe que se depender só do Estado, não tem condições de manter. Porque eu digo, o SUS é universal, o SUS é para todos, mas a verba que vem para ele não é. Então a conta não bate. Né? Você tem que estar buscando alternativas, seja no governo federal, seja através de emendas, você tem que estar buscando. E isso o Fábio faz muito bem, faz como ninguém. Tanto ele quanto o Dr. Cláudio, está em Brasília, vamos em Brasília buscar. Importante colocar, destacar que o governador, ele abre o espaço para que as pessoas participem do governo, façam seu elogio, sua crítica. Ele costuma dizer, inclusive, que quem se preocupa, né, com a crítica, aquela coisa toda, não pode comemorar o elogio. Exatamente, né? Exatamente. Porque o que ele quer é a participação, é a integração, a interação com as pessoas, para fazer isso que você falou, para fazer os investimentos devidos nos locais realmente que vão trazer resultados positivos e oportunidades para as pessoas. Exatamente. Eu digo que Fábio é o homem do concurso, como você bem colocou, é o homem do emprego. Você tem uma ideia, mais de 12 anos que nunca era realizado um concurso. Verdade. Estou falando da saúde, mas se a gente for pegar, a gente tem vários. E aí agora nós tivemos, né, a aprovação para 878 vagas. Agora em dezembro serão chamados 470 já profissionais da área da saúde e a outra metade até fevereiro. Né? Fábio já está com quase que tudo pronto para que esses sejam chamados. Lembrando que, mas é obrigação. Não, a gente tem até 2 anos para começar a chamar o concurso. O concurso foi homologado agora em setembro. Cristina, a gente não pode esquecer, o governo da segurança. Se a gente não falar de segurança, que é um termo realmente que funciona, você está vendo aí os grandes eventos, isso é muito importante. Tudo é importante. E quando você começa a ser referência, não dá para você dizer que a gestão não está trabalhando. Né? Quando você começa a ser referência, a gente viu agora o Precaju, né? É o homem da festa, gente. E a saúde está lá presente, viu? Que todos sejam de festa, porque as pessoas precisam entender que o Estado não gera dinheiro. Ele gera um imposto que vem o dinheiro e aí ele pode realizar. Então, quando ele realiza um evento como o Precaju, todo mundo ali está pagando o imposto, esse imposto vai para o Estado revertido na saúde. Isso. Como é que comprou equipamento? Compra dessa forma. Então, quando ele realiza, além de gerar um emprego, que ali está tudo, ali tem a saúde, ali tem o emprego, ali tem a diversão, ali tem o turismo, que os nossos hotéis lotados. Quantos anos nós passamos com os nossos, né, donos de hotéis e de Eu acho que hoje a gente pode falar realmente que existe turismo em Sergipe, em Aracaju, com toda certeza. Quem não gosta do Precaju, não é possível que não tenha assistido e não tenha passado pela orla e não tenha visto como estavam os nossos hotéis, né? Todos lotados, população de todo o país, gente de fora, inclusive, de outros países aqui visitando o nosso Precaju, que já é conhecido. Mas não é conhecido porque ninguém divulgou, é conhecido porque está sendo levado. Então, é o trabalho que está aí e eu costumo dizer e continuo dizendo, só não enxerga quem não quer. E eu acho que o programa está fazendo tanto sucesso que está bom dessas pessoas fazerem parte do programa para enxergar um pouquinho melhor e entender que realmente existe uma diferença muito grande em todas as áreas. É o governo do concurso. Né? Quantos concursos nós temos aí? Eu acho que em todas as áreas foram realizados concursos. Na PEI aqui, entrevistando a nossa querida, competentíssima Cristina Rochadel, porta-voz da Secretaria de Estado de Saúde. Você vê que não tem limites. A saúde tem tantas ações que eu acho que a gente ficaria muito tempo aqui, hein, Cristina? Se a gente pegar os tópicos... Teremos outras oportunidades, com certeza, mas agora a gente vai encerrar o programa. Você tem o tempo que você quiser, toda a disponibilidade para falarmos de um ponto muito importante. A gente até se emociona porque eu participei já de 2 visitas ao Hospital do Câncer de Sergipe, que com a graça de Deus, com o apoio do governo do estado e toda a sua equipe, breve deverá ser entregue à população. Esse tema é o tema que eu gostaria que você enfatizasse mesmo. Você só cometeu um erro, dizer que eu tenho o tempo que eu quiser. Esse aí é complicado. Realmente, nós estamos falando de mais um marco histórico, né, para Sergipe. Por que histórico? Porque há mais de uma década, a população como um todo, não são só os pacientes que aguardam, a população como um todo acompanha o problema de uma obra que não subiu o primeiro tijolo. Né? Verdade. E aí, de repente, não, agora o hospital vai sair. E aí a gente tem aí mais de 170 milhões, né, investido num hospital do câncer.
o maior hospital nosso, né? Nós nunca tivemos a independência de ter um hospital, efetivamente o Hospital do Câncer. E você disse que já foi 2 vezes, eu já perdi as contas, porque a gente está sempre no hospital. Atendendo, inclusive, convite do governo do estado, né? Já estamos, inclusive, na fase de conclusão. O hospital, você viu a magnitude do prédio. Sem dúvida. Ele não tem condições de entregar, de a gente receber o prédio e de imediato colocar aquilo para funcionar. Então, ele vai ser feito em fases, né? Serão 3 fases. A primeira fase, agora dia 10 de dezembro, nós estaremos entregando a parte de quimioterapia. Nós estaremos saindo de 25 leitos do USE, estaremos entregando 60 leitos de quimioterapia adulto, porque terão mais 14 da pediatria. Então, nós inclusive levamos algumas mulheres, né, de grupos para visitar e foi muito emocionante, porque todas elas choraram. Né? Quem precisa daquilo ali é um espaço, é uma coisa, serão mais de 200 leitos disponíveis para a população, teremos urgência, teremos emergência. O atendimento do USE oncológico passará todo para aquele Hospital do Câncer, de uma tecnologia sem igual, você acompanhou, em todos os aspectos, né? Na questão de atendimento, na questão de estrutura física. Então, até fevereiro, março, ele estará sob a gestão do Estado. Depois ele será gerido por uma PPP, que já está em processo de licitação, provavelmente deve sair no começo do ano, para que em março essa PPP assuma a gestão do hospital. Mas agora, nessa primeira etapa de entrega, nós entregaremos no dia 10, já com esses 60 leitos da quimioterapia pronto, e na segunda-feira, dia 15, os pacientes já começarão a realizar a quimioterapia no novo Hospital do Câncer. Então, não tem como dizer que não é um hospital que trouxe um grande diferencial, faz uma diferença para o estado de Sergipe. Você poder, entre todas as ações que nós conversamos aqui, falar de um hospital daquela magnitude, um hospital que as pessoas não acreditavam mais que sairia do papel, que sairia do primeiro tijolo, que realmente existiria. E está lá para quem quiser ver. Mais uma vez, só enxerga quem não quer, porque o hospital é de uma magnitude absurda. Então, aqui eu me sinto assim privilegiada de fazer parte dessa gestão, né, e poder falar que isso aqui foi realizado nessa gestão. Né, fizemos parte dessa história. O governador Fábio, o secretário Cláudio, todos que fazem a saúde, todos que fazem o governo do estado, é momento de orgulho. Né? Você poder falar de um estado tão pequeno, com grandes ações, com marcos importantíssimos para a população sergipana. Eu acho que a população sergipana está de parabéns por estar, né, com a gestão que nós temos, com o serviço que nós temos. Eu me coloco sempre à sua disposição, sempre que o assunto for saúde. Tem que dar uma regrada, porque realmente tem muita coisa, é pouco. A gente tem muita coisa para falar ainda, viu? Sei disso. E eu agradeço muito o espaço e me coloco sempre à sua disposição. Agradeço a Cristina pela presença, muito solícita com o nosso convite. E estou muito feliz, Cristina, em poder dizer o seguinte, que a gente encerra o programa de hoje, dizendo que em breve terá início a primeira etapa, dia 10 de dezembro, não é isso mesmo? Exatamente. Do Hospital do Câncer tão sonhado, que vai amenizar o sofrimento de muitas famílias e salvar muitas vidas. Que Deus nos abençoe, abençoe toda a equipe do governo, toda a equipe da saúde, para continuar investindo e produzindo ações importantes, porque saúde é a nossa vida. Na PEI agradece a você de coração. Só agradecer o espaço e realmente fiquem com Deus e contem com a saúde e com o governo do estado de Sergipe, porque ele avança sempre e é o governo que transforma tudo, inclusive a saúde. Obrigado, Cristina. Obrigada.